É muito bom louvar a Deus, exaltar o seu santo nome, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, de toda a majestade. Eu queria só dar um recado aqui para algumas pessoas em pé lá atrás e dizer que tem algumas cadeiras aqui vagas. Os irmãos que têm a Bíblia, colocam a Bíblia às vezes do lado da cadeira, viu, irmão? É bom você colocar nas pernas, porque às vezes a pessoa acha que tem alguém na cadeira. Tá certo? Pedir aos irmãos da recepção que, se caso aparecer alguém chegar, tem cadeira aqui, desse lado tem muitas cadeiras vagas. Tá certo? Queridos, vamos ficar de pé. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Vamos orar, curve sua cabeça. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença no nosso meio, que nos faz nos render, nos humilhar perante a tua face. Porque não tem quem resista à presença de Jesus. Que o Senhor possa nos manter assim, aos teus pés, sempre, Senhor, reconhecendo a tua grandeza, a tua majestade. Nos abençoa, Senhor, fala através de nós, fala pela direção e manifestação do teu Espírito Santo. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar. Nós temos um grande desafio, queridos, nesse mundo que nós temos vivido, nesses dias que nós temos vivido, que é o desafio de conseguirmos ouvir a voz de Deus. Muitas vozes têm surgido, muitas vozes têm aparecido, e acredito eu que você, todo dia, ouve vozes. Não estou falando aqui de assombração, não. Mas é claro, existem outras vozes que se manifestam. Nós vivemos numa situação tão desafiadora que o ser humano, ele não consegue mais parar para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus tem se tornado algo tão escasso, tão distante das nossas vidas. A gente ouve a voz da religiosidade, a gente vem para um culto, a gente vem muitas vezes de uma forma mecânica, empurrados, muitas vezes pelo sentimento ou aquele pensamento de que eu sou um religioso, alguém que vai ao templo, alguém que vai cantar algumas músicas na igreja. Mas qual foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Sussurrando no teu ouvido, tão forte, tão presente, tão irresistível, a irresistível voz de Deus. Qual foi a última vez que você ouviu essa voz? Qual foi a última vez que você conseguiu permitir que Deus falasse ao seu coração? Nós estamos em meio a muitas vozes. Quando você abre o seu computador, logo você se depara com um convite, né? Clique, ouça, abra. Nós somos colocados diante de situações e convidados a estar diante dessas situações. Estamos cercados por vozes nos prometendo carinho, atenção, realização, poder. Quantos jovens e adolescentes não têm recebido propostas, ouvido vozes,
lhes prometendo prazer, satisfação. Certa vez, Jesus foi ao deserto, e lá no deserto, ele ouviu uma voz que chegou de mansinho, e essa voz disse para Jesus: transforme as pedras em pães. Está vendo essas pedras? Transforme elas em pães. Você não está com fome? Aquilo que nós ouvimos hoje, o mesmo sussurro que Jesus ouviu, hoje também ecoa nos nossos ouvidos. Não tem nenhum problema arriscar, afinal de contas, Deus sempre nos protege. Troca o que você tem de mais precioso por um prato de comida. Você não está com fome? Basta você fazer isso. Pule, os anjos vão lhe aparar. Não está escrito? Posso lhe dar tudo o que o mundo possui. É só se render, se curvar. Não tem nadinha. Basta você se curvar perante mim. Jesus conviveu com vozes sempre tentando fazer com que ele desistisse da sua missão. Desde o início, Jesus teve certo momento que repreender Pedro. Ele disse que era Satanás que estava falando naquele momento. E de fato Satanás, por muitas vezes e ocasiões, falou ao ouvido de Jesus. Jesus ouvia vozes que tentava constantemente fazê-lo desistir da sua missão. Em João capítulo 6, versículo 14, quando a multidão viu o milagre que Jesus tinha feito, começou a dizer: com certeza este é o profeta que devia vir ao mundo. Imagine a situação em que Jesus agora se encontrava. Ele tinha notoriedade, ele era reconhecido pelas multidões. O que ele fazia era incomum. Ninguém fazia um cego enxergar do nada. Ninguém dava cura a um leproso do nada. E aqui Jesus ouve uma voz que ecoa da multidão. Talvez pudéssemos pensar que naquele momento Jesus alimentasse um sentimento de ostentação, de poder. O povo está ao meu favor. O que eles estão dizendo? Eles estão dizendo que eu sou um profeta. O povo está me aclamando. O movimento era propício, amados, para uma revolução. Imagine só, tinha um inimigo, Herodes, Roma. Eles tinham um mártir, João Batista, que havia sido morto. Eles tinham uma liderança, os discípulos. E agora eles tinham um rei, Jesus Cristo, reconhecido por todos. A multidão queria talvez que Jesus se elevasse, se colocasse em uma outra posição, não mais como um servo humilde, mas talvez agora como um libertador do povo. Aquele que talvez os judeus há muito tempo esperavam, um rei que viesse livrar o povo da opressão de Roma. Mas em João 6,15, olha só a resposta de Jesus a essa indagação do povo. O texto diz: sabendo Jesus que a multidão estava com a ideia de pegá-lo à força para fazê-lo rei, voltou sozinho para o monte. Jesus foi ouvir a voz do Pai. Não era a voz da multidão que ele precisava ouvir. Era a voz do Pai. Era a voz
de Deus. Quantas vezes você tem ouvido essas vozes, tentando colocar você em uma situação, em uma condição, muitas vezes contrária àquilo que Deus quer ou espera que você venha estar fazendo? Todo dia ouvimos vozes. É um amigo, é a televisão, é o vizinho, é um livro. Tantas formas de comunicar, de tentar influenciar a nossa mente, a nossa vida, a nossa conduta. E infelizmente, meus queridos, nós estamos vivendo num mundo onde as pessoas estão destruindo tudo que é de padrão, tudo que é de modelo. Já não existe mais, já não tem nenhuma relevância, nenhum valor. A visão que o mundo hoje tem a respeito de padrão, de modelo, é que eles devem ser desfeitos. Eles devem ser desconstruídos. E essas vozes estão chegando até nós, nos fazendo muitas vezes repensar, criar dúvidas na nossa mente, de conceitos e de preceitos que nós tínhamos como imutáveis e que de alguma forma tem balançado a mente e o coração de muitas pessoas. O diabo foi estrategista na sua proposta, na sua forma de tentar enganar o mestre. Nós temos a voz do mundo, que tenta ditar o meu comportamento, a minha forma de vestir, de falar, de pensar. A voz do mundo, ela está muito presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Em todo lugar, a voz do mundo chega até nós, tentando desconstruir aquilo que você construiu e tem construído. Sentado talvez à mesa com seus filhos, com sua esposa. A voz do mundo, ela é muito presente. Ela é sempre convidativa. Ela sempre apresenta algo interessante, prazeroso. A palavra de Deus em Gálatas 6:14 diz: mas eu me orgulharei somente da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pois por meio da cruz o mundo está morto para mim, e eu estou morto para o mundo. O mundo está morto para você? Você pode dizer amém? Mas será que o mundo está morto para você? Queridos, quando eu falo em mundo aqui, eu não estou falando da nossa existência terrena, da nossa convivência com as pessoas, com o secular. Não estou falando disso, estou falando de sistema, de ideias, de propostas que vêm constantemente à nossa mente, aos nossos ouvidos, que tentam distorcer a palavra de Deus. O mundo é oposição a Deus. O mundo se opõe àquilo que Deus apresenta. E quanto de mundo nós temos, infelizmente, colocado dentro das nossas vidas, da nossa casa. Em meio a tantas vozes, existe também a voz da carne, o ego, o desejo. A carne se alimenta de satisfação, de prazer, e ela é insaciável. A carne é insaciável. O prazer humano, ele é insaciável. O indivíduo vai a uma festa, a uma balada,
Ele toma todas aquela balada, até apagar completamente. No outro dia ele está com uma ressaca, uma dor de cabeça enorme. Mas passado algumas horas, ele já está pronto para outra balada. E não cansa, não sacia. Quando nós vamos lá para Eclesiastes, Salomão diz isso muito bem. Que todas essas formas de prazer humano não passa de vaidade correr atrás do vento. A fome é insaciável, a sede é insaciável, a carne é insaciável. Em Romanos 7:8, Paulo também escreve dizendo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo. Paulo reconhecia as lutas que ele enfrentava com a carne, as vozes do seu interior, da sua carne, que sempre tentava levá-lo a fazer aquilo que não agradava a Deus. Essas vozes que nós ouvimos constantemente, o desejo de agradar essa carne, que é insaciável. Em meio a tantas vozes, queridos, existe também uma que é especial. Uma que sempre nos convida a fazer o bem, o que é certo. E que talvez você não tenha parado para ouvir essa voz. Você tem dado ouvido à voz do mundo, à voz da carne, à voz dos amigos, à voz do sistema que se estabelece nesse mundo. Mas a voz de Deus tem se tornado algo distante. Distante. Talvez você não sabe nem como ouvir essa voz. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 10. João 10, vamos ler do 1 ao 11. O texto diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhes a porta, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome, e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas. E estas o seguem porque o conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vierem antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem.
O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Queridos, a característica principal de uma ovelha é que elas ouvem a voz do seu pastor. Ovelha reconhece a voz do seu pastor. Como diz o texto aqui de João 10, versículo 3. O vigia abre a porta para ele, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Uma curiosidade: as ovelhas são os animais mais ingênuos que existem na face da terra. Até na hora da morte, as ovelhas, elas são mudas, vão caladas, ingênuas. Porém, as ovelhas, elas têm uma afinidade muito grande com a voz do seu pastor. Elas têm uma capacidade incrível de identificar essa voz. Elas não têm uma visão muito apurada, mas elas conseguem ouvir bem a condução, a voz do seu pastor. E vejam só, elas reconhecem uma voz estranha facilmente, como diz no versículo 5, mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, pois não reconhecem a voz de estranhos. Talvez, pai, você já foi daqueles que sentou com seu filho e disse para ele: olha, se alguém chegar até você, na escola, na rua, e lhe oferecer, lhe disser alguma coisa, não dê ouvidos, porque é uma pessoa estranha. Você tem que dar ouvido apenas àquilo que o papai e a mamãe fala. E os filhos crescem ouvindo a voz dos pais, reconhecendo a voz deles. E é claro, rejeitando a voz de estranhos. A voz de Jesus, meus queridos, é inconfundível, é familiar, é fruto de um relacionamento. Se reconhece a voz de Jesus facilmente quem tem intimidade e se relaciona com Ele. Esse texto me traz aqui algumas conclusões. A primeira é que a voz de Jesus, ela guia as ovelhas. Ela nos conduz diante do seu caminho. E é incrível, meus queridos, como a ovelha é fiel à voz do seu pastor. Jesus nos dá direcionamento correto. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Porque no mundo cheio de abismos e lobos, necessitamos de direcionamento correto. Quantas decisões você tem que tomar na vida? Quantas escolhas você tem que fazer diariamente, constantemente? Mas quem você tem ouvido? Quem você tem escutado quando você vai tomar essas decisões? Às vezes estamos distantes e as decisões que tomamos são baseadas simplesmente no nosso ego, no nosso desejo, influenciadas às vezes pelos outros, pelas pessoas. Não consigo ouvir a voz de Deus. Em Isaías capítulo 42, versículo 16, o Senhor falando ao seu povo, e aqui é uma promessa que Ele faz ao seu povo. O texto diz: guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos, planos,
Estas coisas lhe farei, e jamais os desampararei, diz o Senhor. Você quer fazer a coisa certa, tomar a decisão correta? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz de Deus. Pare de seguir a sua intuição. Pare de seguir os padrões do mundo, que ditam, que falam como você deve fazer. Que diz para o jovem: olha, você tem que namorar com a menina mais bonita. Afinal de contas, o mundo exige isso, tem um padrão de beleza. Mas por trás da beleza, existem valores que não são compatíveis com os seus. Mas a sua carne, o seu desejo e a influência dos padrões do mundo fazem você tomar uma decisão equivocada, errada. Por que não ouvir de Deus, esperar em Deus? Por que não parar para ouvir aquilo que Deus pensa a respeito dos seus desejos, da sua escolha, da sua decisão? Nós queremos, às vezes, irmãos, agir por impulso. Não sabemos esperar. Porque muitas vezes a voz de Deus, meus amados, ela contraria a minha vontade. Ela me faz fazer algo que eu não quero fazer naquele momento. É como a nossa condição de filhos, que muitas vezes nossos pais diziam: olha, não. A voz deles contrariava o que eu queria fazer naquele momento. E eu ficava triste, eu não entendia porque eles me diziam não. Mas eles sabiam por que estavam dizendo não. Muitos de nós não quer parar para ouvir Deus, porque já sabe o que Deus vai dizer. Você já sabe qual é a opinião e a resposta de Deus. E, portanto, correm para outra direção. A voz de Deus muitas vezes nos contraria. Mas é para o nosso bem, é porque Deus tem o melhor para nós. Quantas vezes eu fui seduzido, na minha juventude, a me relacionar com pessoas que não tinham compromisso com Deus. Quantas vezes na minha juventude eu tive que correr para o quarto, orar, fugir. Quantas vezes apareceu diante de mim um relacionamento que era totalmente tendencioso a eu fazer tudo aquilo que não presta. Quantas vezes, durante 2 anos, tentado completamente. Situações de toda natureza. Mas eu resolvi esperar pela voz de Deus. No tempo certo, Ele confirmou. E hoje eu posso desfrutar do melhor de Deus para a minha vida. Quantas pessoas infelizes, quantas pessoas frustradas, arrependidas, porque não ouviram a voz de Deus. Porque quiseram fazer as escolhas baseadas no seu ego, no seu desejo. E hoje pagam um preço altíssimo por isso. Quando uma ovelha, irmão,
se encontra em perigo, em apuros, com certeza é porque ela não deu ouvidos à voz do seu pastor. Deus está falando com você em todo tempo, toda hora. Deus fala, Deus está dizendo, Deus está se comunicando com você. Eu ouço muito de novo convertido dizer: pastor, antigamente quando eu fazia algo de errado, eu não sentia nada. Isso era algo normal para mim. Hoje, quando eu vou fazer algo errado, parece que tem algo dentro de mim que fica dizendo: olha, não faz isso aí não, porque isso aí não convém mais. Isso aí, querido, é Deus falando contigo. É a tua nova condição de vida. É a influência do Espírito de Deus agindo na tua vida. E quem fala e quem te incomoda é Ele. Outra coisa que eu aprendo nessa passagem bíblica é que a voz de Jesus, ela tem um poder de apacentar as ovelhas, levar ao pasto e vigiá-lo. O Salmo 23, que é um dos salmos mais lidos, talvez, por muitos, né? Inclusive católicos que abrem a Bíblia e colocam aberta no Salmo 23. Inclusive eu, antes de me converter, ser evangélico, na minha casa tinha uma Bíblia aberta no Salmo 23, e eu li o Salmo 23 naquela Bíblia, porque estava aberto. E é incrível, meus amados, que o Salmo 23 ele é profundo. A profundidade do Salmo 23 é algo extraordinário. Você vê a condução do pastor e o relacionamento que se constrói entre pastor e ovelha ali naquele salmo. Através de um relacionamento de conforto, de consolo. Começa dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aquele pastor é capaz de lhe guiar em pastos verdejantes, te conduz às águas tranquilas, te faz descansar. Às vezes eu fico olhando o Salmo 23 e fico imaginando a relação de Deus conosco. Um pastor que cuida, que valoriza as suas ovelhas, que apacenta. Querido, Jesus não nos deixa um segundo sequer. Ele está de olho em você constantemente. Deus, Ele não se afasta de você. É como um pai e um bebezinho. Lá em casa eu tenho um Samuel agora, tão pequeno, tão indefeso, que se faz necessário a presença dos pais constantemente. O nosso sono à noite, ele é tão... é um sono tão pequeno. Aquele sono que não tem profundidade. Que a única preocupação que nós temos é que hora ele vai acordar. Ele dorme no outro quarto. A gente abriu uma porta. Mas no pequeno sussurro dele a gente acorda. Tamanho cuidado e atenção que nós temos para com ele. Ficamos vigilantes. É uma vigilância constante. Constante. Porque é tão indefeso. Tão pequeno. E eu fico imaginando, irmãos, Deus dessa forma. Deus é vigilante. Diz que o guarda de Israel, ele não dorme, nem cochila. Ele te vigia. O salmista diz que ele nos cerca por trás e por diante.
e sobre nós coloca a sua mão. O cuidado de Deus por você é algo profundo, querido. Talvez você não sabe medir o cuidado de Deus por você. Pastor, por que Deus permite que algumas dificuldades cheguem na minha vida? Por que tu permitiu que eu caísse, que eu tropeçasse? Por que Deus nos testa? Se o texto diz que Ele é o meu pastor que cuida. Deus, Ele quer que venhamos aprender a tomar as nossas decisões. À medida que você se desenvolve, você precisa saber fazer as suas escolhas. É como um pai que diz para o filho: filho, chegou a hora de você casar. Chegou a hora de você ter o seu canto, a sua casa. Chegou a hora de você ter a sua independência. Mas eu estou aqui. Jamais vou te abandonar. Mas você tem que ter a sua responsabilidade. Muitas vezes, queridos, falhamos, erramos, porque Deus nos deixa, nos permite fazer as nossas escolhas. E muitas vezes, por não ouvir a voz dele, nós fazemos a escolha errada. Ele quer que nós venhamos aprender a identificar as vozes estranhas. Ele quer que aprendamos a dizer não. Que as ovelhas alcancem uma maturidade, uma capacidade de tomar decisão baseada na sua palavra. Até quando nós vamos viver como crianças, como diz Paulo? Até quando nós vamos continuar agindo como crianças, imaturas, ingênuas, levantando, tropeçando, levantando, tropeçando, levantando, tropeçando, apanhando, por consequência da nossa imaturidade? A voz de Deus nos guia, nos direciona, nos conduz ao caminho certo. Esse texto também vai dizer que a voz de Jesus nos salva. Jesus fala de vida eterna, meus queridos, de salvação. Não existe nenhuma outra voz capaz de levar o homem à salvação. Só a voz de Jesus é capaz de levar o homem à salvação. Existe um cântico que diz: só de ouvir tua voz, de sentir teu. Os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, só de pronunciar o seu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Jesus, que doce nome. Jesus, só o teu nome é o quê? É capaz de dar ao. dar ao homem salvação.
Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só de ouvir a voz de Jesus, Deus traz esse refrigério à nossa alma, esse conforto e esse consolo, que nas horas mais difíceis da tua vida, quando nenhuma outra voz foi capaz de te consolar, foi a voz de Deus que te consolou. Foi Deus que falou contigo e trouxe refrigério para a tua alma. Porque a voz de Jesus tem esse poder. João 10, 27 e 28 diz: as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Que maravilha, meu irmão! Jesus está dizendo que Ele nos dá a vida eterna e nós nunca vamos morrer. Porque de fato a vida eterna é isso. E diz que ninguém poderá arrancá-las das mãos dele. Ninguém. Existem muitas pessoas, meus queridos, que ouvem a voz de Jesus e ignoram essa voz. Finge que está ouvindo, mas de fato ignora. Apocalipse 3:20 diz: escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e comerei com ele e ele comerá comigo. Aqueles que ouvirem a voz do Mestre, eles abrirão a porta e Jesus vai entrar. No final dos tempos, queridos, ninguém vai poder dizer: eu não ouvi a tua voz, Senhor. Porque o texto da palavra diz que Deus tem falado de várias maneiras. Porque alguém pode dizer: pastor, cadê essa voz desse Jesus que eu não o ouço? Eu quero que ele fale comigo diretamente. Paulo diz que Deus falou de várias maneiras aos homens e tem falado de várias maneiras. Deus fala de várias formas. Através de alguém, através da natureza, através de um cântico, através de uma palavra. Deus fala através da sua palavra. A grande questão, meus amados, é que nós queremos materializar essa voz. Nós queremos que essa voz seja material. E na verdade, a voz de Deus, ela tem uma conexão espiritual. Ela se comunica com o nosso espírito. Paulo diz que o mesmo Espírito testifica, se comunica com o nosso espírito, com gemidos inexprimíveis. Não tente querer materializar a voz de Jesus, porque na verdade Jesus fala com você de maneira espiritual. É na sua relação com Ele. É na profundidade desse relacionamento que se constrói, que se tem essa afinidade com a voz de Deus. À medida que você aprofunda esse relacionamento, você vai se tornar muito mais sensível a ouvir a voz do Mestre. Em João capítulo 5, versículo 28 e 29. O
texto da palavra diz: não se admirem disso, porque está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz e sairão dos túmulos. Aqueles que fizeram o bem vão ressuscitar para a vida eterna, mas aqueles que fizeram o mal vão ressuscitar para ser condenados. Jesus irá chamar aqueles que deram ouvidos à sua voz. O que você tem feito da voz de Jesus? Ele tem falado a você. Você o ouve. Porém, o texto diz que as suas ovelhas não só ouvem, mas o seguem. Não basta só ouvir, é preciso seguir o Mestre. É preciso ser capaz de deixar tudo para seguir a voz de Jesus. Foi isso que os discípulos fizeram. Deixaram tudo para seguir a Jesus Cristo. Porque Ele possui uma voz poderosa que convence o homem do pecado, da condenação eterna. Jesus tem falado aos nossos corações constantemente. Jesus quer falar com você. Mas uma coisa nós não temos feito, queridos. Nós não temos parado para ouvir o Mestre. Nós estamos na nossa correria, na nossa agitação diária. Nós somos muito mais caracterizados por Marta, que está tão preocupada com tantos afazeres, que está tão preocupada em querer agradar a Jesus de outra forma, de outra maneira. E somos menos parecidos com Maria. Porque o que Maria queria era apenas ouvir a voz de Jesus. Ela queria sentar aos pés de Jesus, olhando para Ele, nos seus olhos, e ouvir o que o Mestre tinha a dizer. O que nós vamos ganhar? Ou o que nós temos ganhado? Diante de tanta correria, de tanto estresse, de tanta loucura. É tempo de parar. É tempo de aguçar os nossos ouvidos, que estão insensíveis a ouvir a voz de Jesus. O remédio, queridos, o remédio que acalma, que tranquiliza, que traz refrigério. Como um pai acalentando um filho, cantando para ele dormir. A voz de Jesus. É isso que Ele quer falar. É isso que Ele quer dizer para você. Acalma o teu coração. Pare. Marta, Marta, por que estás tão agitada e preocupada com tantas coisas? Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. E essa parte ninguém vai tirar dela. Não será tirada. João, Pedro, Antônio, é tempo de parar para ouvir a voz de Jesus.